Sem dúvida, eu estava enfeitiçada. E o mais maravilhoso era que, mesmo então, eu sabia muito bem que estava. Porém, entreguei meu feitiço. Era um antídoto contra qualquer dor, e eu tinha mais de uma dor. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Existe uma certa dúvida aí se Henry James ele é britânico ou se ele é estadunidense, mas na verdade ele nasceu em Nova York em 1843 e muita gente acha que ele é britânico porque ele acabou viajando muito durante a vida. Ele viajou pela Europa inteira, morou em várias cidades e ele acabou se naturalizando britânico. Mas isso foi só no final da vida, né? Ele se naturalizou britânico em 1915 e ele morreu em 1916. Então, na verdade, isso aconteceu bem tardiamente na vida dele, né? Como eu falei, ele viajou muito e ele conheceu várias pessoas incríveis durante a vida dele. Então ele era amigo do Flaubert, do Zola, do Turgenev. Ele conheceu o Darwin também. E foi em 1898 que ele escreveu, então, A Outra Volta do Parafuso. Esse tema, né, o livro se trata então sobre fantasmas. Esse é um tema que é um pouco recorrente na obra do Henry James. Só que quando o Henry James fala de fantasmas, ele não fala de uma coisa tão fantástica assim. Ele traz então essa ideia de fantasmas para o nosso dia a dia. Ele torna isso uma coisa que não chega a ser um absurdo. Ele transforma isso numa coisa mais corriqueira. O título desse livro em inglês é The Turn of the Screw, né? Que a tradução literal seria então A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso. Existem os dois títulos em português. Essa edição aqui se chama A Outra Volta do Parafuso e não A Volta do Parafuso, porque a ideia de a volta do parafuso parece que o parafuso está voltando de algum lugar que ele foi. Então por isso que essa edição se chama A Outra Volta do Parafuso. Mas existem edições brasileiras que se chamam A Volta do Parafuso, e é o mesmo livro. E eu acho que esse é um dos títulos mais difíceis de entender de toda a literatura, assim. Acho que só perde pro Nome da Rosa, do Humberto Eco. E a Tati Feltrin, ela tem no vídeo dela, sobre A Outra Volta do Parafuso, ela explica o título. Eu vou deixar linkado aqui em cima, é um vídeo bem interessante. Se vocês quiserem entender melhor o título, eu recomendo que vocês vejam o vídeo. Então, do que se trata esse livro? Na verdade, esse livro é um livro em camadas. Eu gosto muito de livros assim, então ele começa com um grupo de amigos que estão reunidos ali na noite de Natal, dia 25 de dezembro, e eles estão contando histórias de terror. E tem um desses amigos que se chama Douglas, que ele fala que ele tem a história de terror mais assombrosa de todos os tempos, que vai, enfim, assustar todo mundo e que é uma história real. E ele fala então que a pessoa que escreveu essa história presenciou isso e deu pra ele esses escritos. Então ele tem esses escritos em mãos e ele vai ler tudo isso pra elas. E do que se trata essa história então? Então a pessoa que escreveu essa história é uma governanta. Durante a obra a gente não sabe qual que é o nome dela, então ela fica apenas conhecida como governanta. E ela então é contratada por um tio de duas crianças. Essas crianças são a Flora e o Miles. Ela é contratada por esse tio para cuidar dessas crianças, né? Os pais dessas crianças morreram numa viagem para a Índia e então quem sobrou para cuidar delas é o tio. Só que o tio não quer saber delas. Apesar de ele ser um homem muito rico, ele paga assim uma quantia bem grande de dinheiro para essa governanta para ela cuidar dessas crianças, com a condição de que ela nunca enche o saco dele para nada. E daí ela topa essa condição. Essas crianças moram num casarão no interior da Inglaterra que é super assombroso, assim, sabe esses casarões de histórias de terror? Eu acho que todas essas ideias tiveram origem nesse livro aqui, porque é um casarão bem assustador. E na verdade só quem tá nessa casa é a Flora. O Miles ele tá num colégio interno, então inicialmente a governanta fica ali cuidando da Flora. Existem outras pessoas na casa também. Existe uma outra caseira que se torna amiga do governanta, existem uns jardineiros, enfim, algumas pessoas para cuidar ali da casa. Depois de um tempo, a governanta recebe uma carta da escola interna onde o Miles está, dizendo que ele foi expulso. E em nenhum momento no livro fica exatamente claro o motivo pelo qual ele foi expulso, mas o leitor, à medida que vai avançando na obra, ele consegue ter algumas ideias do motivo pelo qual essa expulsão ocorreu, mas nunca é dado uma certeza pra gente. E na verdade o livro ele trabalha muito com essa noção de dar ideias e o leitor abraçar um motivo para isso. Então muitas coisas no livro ficam sem respostas. E depende então ali das referências do leitor, da interpretação do leitor para dar resposta para isso. Em geral eu não gosto de livros que deixam coisas em aberto, eu gosto de histórias bem fechadinhas assim.
Só que da maneira que o Henry James constrói esse livro aqui, isso é muito interessante. Porque daí cada leitor, com sua bagagem literária, com, enfim, com o que considera como mais importante ou menos importante na obra, tem uma conclusão desse livro. Isso é muito legal. É muito legal um livro que se permita ter várias interpretações, né? E uma interpretação não necessariamente tá errada e outra tá certa. Então são várias coisas, várias interpretações diferentes e todas estão certas na medida do possível. E voltando a falar, então, o Miles, então, ele acaba voltando para essa casa, né? E a governanta, então, fica cuidando da Flora e do Miles. Eles são duas crianças muito fofas, sério. Ela se apaixona de cara, assim, pelos dois. Eles são super inteligentes, eles ajudam ela a fazer as coisas. Ela, enfim, dá tarefas para eles fazerem de aritmética, matemática, enfim. Eles são super bons, eles são super queridos com ela. E tudo tá correndo muito bem, até que um dia a governanta então vê uma imagem, um homem que ela nunca tinha visto antes. E daí ela vai falar com essa outra caseira e fala assim, ah, eu vi esse homem de tal jeito, tal jeito, tal jeito, você conhece ele? E daí a caseira falou assim, ah, conheço, ele é o Quint, ele trabalhava aqui. E a governanta fala assim, ah, por que você nunca tinha me falado dele então? Daí a caseira fala, porque na verdade ele já morreu, né? E daí a governanta fica com aquele medo ali. Que, ah, nossa, então será que eu vi um fantasma? O que aconteceu? E ela começa a ter várias visões desse homem, desse Quint, e de mais uma mulher. E no decorrer da obra, então, ela vai conversando com a caseira e descobre que essa mulher também trabalhava nessa mesma casa. Então, trabalhavam essas duas pessoas, e essas duas pessoas já morreram, de formas que são meio... também são meio duvidosas, não existe exatamente o motivo da morte deles, mas eles já morreram. E ela começa a ver essas duas pessoas. E a gente também descobre que essas duas pessoas que ela vê, eles tinham um certo relacionamento sexual entre os dois e que de alguma maneira as crianças sabiam disso, porque fica implícito aqui na obra que eles dois então eram super vulgares, eles enfim faziam coisas em lugares que não poderiam ser feitos, né? E as crianças então saberiam disso. E daí, a partir daí, o resto da obra então se foca na governanta tentando convencer a Flora, o Miles e a outra caseira que existem realmente esses fantasmas e que esses fantasmas estão tentando possuir as crianças, fazer algum mal para as crianças. Como eu falei, a história ela é escrita pela própria governanta, então é uma narração em primeira pessoa. E nesse livro, mais do que em qualquer outro livro em primeira pessoa, a gente não pode confiar no narrador. Então a gente fica, na verdade, o livro inteiro se perguntando se essa governanta está realmente vendo esses fantasmas ou se ela está inventando tudo isso para chamar a atenção das outras pessoas que moram ali na casa. E as duas interpretações estão corretas, como eu falei, vai depender ali do que você acredita, de qual história vai te convencer mais. E essa ideia de que essas crianças estão sendo possuídas, então, são corroboradas por algumas coisas estranhas que vão acontecendo. Então, essas crianças que inicialmente eram tão fofas e tão lindas e tão maravilhosas em tudo, elas começam a ter uns comportamentos meio estranhos. Então, elas começam a fazer pegadinhas com a governanta. Não vou contar exatamente o que acontece para deixar o ar da surpresa, mas começam a fazer coisas que a governanta começa a achar muito estranho. Nesse momento, então, a governanta fala pra caseira, olha, eu acho melhor você levar a Flora embora daqui, porque senão ela vai ser logo possuída por esses fantasmas, eu não quero isso. Então a caseira vai embora com a Flora e fica a governanta na casa sozinha com o Miles. E ela fica então tentando tirar dele, ah, é verdade que você viu os fantasmas? Me conte, você viu isso? Me conte o que você fez na sua escola, me conte todas as coisas. E o livro ele termina então com essa cena. Não vou contar exatamente o que acontece no final, mas é uma coisa muito chocante. E é engraçado que o final desse livro ele pode ser diferente dependendo do jeito que você analisa a obra. Então, se você acha que a governanta realmente via esses fantasmas, o livro tem um final. E se você acha que a governanta não via os fantasmas e apenas queria inventar e assustar todo mundo, tem outro final. Então, assim, obviamente que o final ele tem as mesmas palavras, é escrito da mesma maneira, mas ele muda completamente dependendo da interpretação que você dá pro livro. Isso é muito, muito legal de ver, né? Isso é muito brilhantemente construído pelo Henry James. E pessoalmente, pra mim, a interpretação que eu tenho do livro é que a governanta é uma das pessoas mais ansiosas e mais controladoras e mais manipuladoras que eu já li, assim, em todos os livros até hoje.
Porque eu não tenho certeza se ela viu os fantasmas, na verdade, pra mim, ela mais queria ter tudo nas mãos dela. Então, pra mim, ela inventou essas histórias para que as pessoas começassem a ter medo dela e confiar mais nela. Só que, se você já leu a obra, sabe que isso não dá certo, na verdade, que no final acontece ali uma tragédia e tudo acaba meio que indo por água abaixo, né? O papel de superproteção dela acaba, então, se tornando um nada. Bom, fica aqui a mensagem, então, de que, na verdade, a outra volta do parafuso, ela tem várias explicações. Ela pode ser, se você quiser, apenas uma história de fantasmas, apenas uma história de medo, pode ser um livro assim, ou ela pode ser até um livro que fale sobre psicologia, sobre a repressão sexual da era vitoriana, que é uma das possíveis explicações para esse livro também. Então, na verdade, ela se encaixa em vários leitores. Qualquer pessoa pode pegar esse livro aqui e ter uma ideia desse livro, e ter uma interpretação sua, e não necessariamente essa interpretação vai ser certa ou errada, como eu falei, tudo tá certo, né? E isso é muito interessante de se ver num livro, né? E tem alguns livros que eles permitem interpretações amplas assim, só que essas interpretações acabam sendo muito superficiais e muito simples, na verdade. Mas isso não acontece nesse livro aqui. Todas as interpretações, todas as versões da história, elas são muito boas. E uma não exclui a outra. Isso é muito legal de ser visto num livro. Então fica aqui a mensagem que A Outra Volta do Parafuso não é só um livro de fantasmas. Pra mim, na verdade, ele não é nem um livro de fantasmas, nem existem fantasmas nesse livro aqui. Ele é muito mais que isso. Pra mim, esse é um livro de uma personagem louca, super protetora e dominadora e que quer ter controle sobre tudo. Pra mim, A Outra Volta do Parafuso é sobre isso. Pra terminar, eu quero falar sobre a escrita do Henry James. É muito boa. Ela é um pouco mais rebuscada, então lembra, assim, aqueles romances vitorianos, tipo, sei lá, Emily Brontë, alguma coisa do tipo. É uma escrita muito bonita mesmo, eu gostei muito de ler. Apesar de ser, assim, um pouco mais rebuscada, ela é super fluida, então você consegue ler o livro rapidamente também. E... enfim, gente, eu acho que para todo mundo que gosta da literatura de horror, esse é um livro indispensável. Eu super recomendo a leitura. Se você já leu, me conte o que achou do livro. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ajude a compartilhar e até a próxima. Tchau!